Queridos, abram suas Bíblias em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2. Capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, nós estamos estudando esta carta. É uma carta muito inspiradora para nós, igreja do século 21, né? Uma igreja do primeiro século, poderosamente inspiradora para a igreja do século 21. 20 séculos atrás, esta igreja vivenciou o evangelho de maneira eficaz, foi transformado, pessoas foram transformadas de maneira tão radical que elas foram exemplos para tantos outros. Nós temos andado no estudo desta carta e temos percebido até o capítulo 3, nós vamos ter o apóstolo Paulo nessa relação de amor e de carinho dele como plantador de igreja, junto com Silvano e Timóteo, em relação a essa igreja jovem da época, uma igreja recém-plantada, de muitos novos convertidos, mas que estavam vivendo entusiasticamente o evangelho, a ponto de se tornarem modelos, não só para os que estavam perto, mas também inspiração para os que estavam longe. E o apóstolo Paulo, de certa forma, se gaba desta igreja, demonstrando que esta igreja, ela se tornou um grupo de pessoas regeneradas, discípulas dele e, por sua vez, discípulos de Jesus, vivenciando na vida prática esses princípios que fazem do ser humano um discípulo de Jesus Cristo, um discípulo autêntico. E nós vamos fazer a leitura hoje a partir do versículo 1 até o versículo 12 do nosso texto, carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Estarei lendo na versão King James atualizada. Diz as Escrituras: Irmãos, vós mesmos sabeis que não foi inútil a visita que vos fizemos. Apesar de termos sido maltratados e muito ofendidos em Filipos, como é de vosso conhecimento, nosso Deus nos proporcionou uma disposição corajosa para vos anunciar seu evangelho em meio a grandes batalhas. Pois a nossa exortação não tem origem no pecado, nem tampouco em motivos impuros, muito menos temos qualquer intenção de vos enganar. Pelo contrário, visto que somos homens de Deus, aprovados por Ele para nos confiar seu evangelho, não pregamos para agradar a pessoas, mas sim a Deus que prova o nosso coração. A verdade é que jamais nos utilizamos de linguagem bajuladora, como bem sabeis, nem de artimanhas gananciosas. Deus é testemunha desta verdade. Da mesma forma, nunca nos dedicamos a buscar honrarias, quer de vossa parte ou mesmo de outros. Muito embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter solicitado de vós o nosso sustento, todavia agimos entre vós com todo desprendimento, como uma mãe que acarinha os próprios filhos. Assim, por causa do grande afeto por vós, decidimos dar-lhes não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a nossa própria vida, tendo em vista que vos tornastes muito amados por nós. Porque certamente vos recordais, caros irmãos, do nosso dedicado e extenuante ministério, e de como noite e dia trabalhamos para não vivermos à custa de nenhum de vós, enquanto vos comunicávamos o evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vós, os que credes. E sabeis ainda que tratávamos a cada um de vós com a mesma deferência que um pai trata seus filhos, suplicando-vos, consolando-vos e oferecendo nosso testemunho, a fim de que possais viver de modo digno de Deus, que vos convocou para o seu reino e glória. Que Deus aplique a palavra em nossos corações. Amém? Bondoso Deus, Pai misericordioso, nós bendizemos o Teu nome, porque nas Tuas mãos
está a nossa vida, e nós entendemos claramente que de Ti, Pai, vem a oportunidade de experimentar em cada dia a Tua presença e a Tua graça, indistintamente, ó Deus. Sejamos bons ou maus, o Senhor faz o sol nascer sobre todos. Entretanto, nós cremos e sabemos que o Teu propósito é que cada ser humano possa reconhecer que Jesus é o Senhor, que Jesus é o único Salvador, é o caminho, é a verdade e a vida, e que não há outro pelo qual o ser humano pode chegar à Tua presença, e não há outro caminho para chegar à vida eterna com o Senhor. Muito obrigado, porque esta verdade nos alcançou e tem alcançado milhares de pessoas neste dia em todo o mundo. Por isso, Pai amado, nós Te damos graças, porque em nosso meio também nós sabemos que o Senhor está fazendo uma obra poderosa de restauração e de resgate e de reestruturação da nossa vida como igreja. Muito obrigado por Teu amor derramado em nossos corações. Tu és um Deus boníssimo, Senhor. Nós não temos do que reclamar, ainda que estejamos vivendo em dificuldades. É como diz o profeta Jeremias: se queremos nos queixar, que nos queixemos dos nossos próprios pecados, porque o Senhor é bom demais para conosco. O Senhor renova cada dia Tuas misericórdias sobre nós, e nós só temos a Te louvar, a Te agradecer e adorar ao Senhor, Pai. Limpa a nossa mente, o nosso coração nesta hora, e que a Tua palavra encontre o seu devido lugar no nosso coração e mente. Que o Senhor desperte a nossa alma nesta noite, mais ainda, para Te servir com alegria, para Te servir de todo o coração. Que o Teu reino, meu Deus, cresça nesse dia, à medida que o Senhor alcança corações, transforma as vidas e faz de homens pecadores perdidos, filhos Teus, por meio da fé em Cristo Jesus. Nos guia no estudo da palavra desta noite. Nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o estudo dessa carta aos Tessalonicenses, ela é muito importante para nós como igreja, para compreendermos alguns processos que o Espírito Santo instalou em nossos corações como cristãos, mas que às vezes estão adormecidos. Nós já observamos que essa igreja se tornou um padrão para as da sua época, mas também para nós, do nosso tempo, porque ela viveu intensamente a fé, a operosidade da fé, e por causa da fé que tinha em Cristo, ela trabalhou a ponto de alcançar muitas pessoas, de ver o poder de Deus em ação na vida não só daqueles da sua cidade, mas de outras cidades. Uma igreja que, por causa do amor, motivado pelo amor que Deus colocou em seu coração, também agia em favor uns dos outros, e por causa da esperança da volta de Cristo, era uma igreja perseverante, era um povo perseverante. Como isso aplica a nossa vida, ou como a vida desta igreja, o exemplo desta igreja e o exemplo do próprio Paulo aplica-se à nossa vida. Nós olhamos as Escrituras e a palavra diz que tudo que foi escrito para o nosso ensinamento, para aprendermos. É quando nós aprendemos algo das Escrituras e colocamos em prática em nossa vida. E cada texto que nós avançamos, lemos, estudamos, você na sua leitura diária, quando você contempla a verdade de Deus e o Espírito Santo abre a sua mente para entender aquilo, o ideal e o necessário é que coloquemos isso em prática na nossa vida. E eu quero pensar aqui em duas frases do pastor Carlito Paes, quando ele fala a respeito de igreja, para introduzirmos essa palavra do apóstolo Paulo à igreja dos Tessalonicenses. Pastor Carlito Paes é pastor da igreja da cidade, antigamente chamada Primeira Igreja Batista de São José dos Campos, e ele diz que a igreja não é o ponto de chegada, mas de partida. É interessante quando pensamos nisso, porque quando relacionamos com a ação da igreja dos Tessalonicenses e a aplicabilidade dos ensinos na nossa vida como igreja, nós precisamos entender isto também, que a igreja não é este lugar que nós chegamos, mas é daqui, da comunhão da igreja, que somos nós, que é a comunidade dos regenerados,
Daqui nós partimos para o mundo para fazer a obra de Deus, para cumprir o chamado de Deus e fazer discípulos. A igreja não é o lugar que nos refugiamos, mas é o lugar onde nós comungamos e de lá e daqui da comunhão, seja no agrupamento maior como estamos aqui no domingo, ou no PGM, ou no culto de oração, ou simplesmente quando 2 de vocês saem para comer uma pizza e conversar sobre a vida e renovar as forças um do outro e a fé um do outro e ajudar um ao outro a seguir em frente na fé, no temor ao Senhor, enfrentar os problemas da vida de cabeça erguida, olhando para Jesus, seguindo os passos que Ele nos tem orientado quanto à fé e quanto à dependência do Pai. Quando isso acontece, nós estamos nesses encontros, nos renovando como cristãos, como discípulos, para partir para aqueles que não têm Cristo e que estão em desespero sem Jesus. É maravilhoso quando você está em comunhão e você sai dali renovado da fé, ou pela fé do outro, colocando na sua vida um despertamento e compartilha isso com outras pessoas no seu dia a dia. Uma segunda frase que estão conectadas é que igreja não é o lugar para ir, mas uma família para pertencer. A Igreja Batista da Vermelha, ela não é este lugar, mas são vocês que fazem parte dessa comunidade. Somos nós, uma família, a família IBV. E quando nós estamos juntos, ou mesmo quando estamos em nossos lares, distantes uns dos outros, o nosso coração está focado no bem-querer de Deus, uns para com os outros. Deus, Ele está agindo através uns dos outros. Necessariamente não precisa ser o líder do ministério Y, do ministério X, mas você que é a Igreja Batista da Vermelha, você que é membro congregado, que entregou sua vida a Jesus e está aqui frequentando conosco, e cultuando conosco, você e cada um de nós somos responsáveis por estar junto, por nos fortalecermos, por nos ajudarmos, por segurarmos as cordas daqueles que estão enfermos, ou dos missionários que estão distantes em lugares onde nós não podemos ir. Somos nós, Igreja de Cristo Jesus, neste lugar, que seguimos o padrão daquilo que Deus nos tem dado para viver a sua vontade. Bom, há uma questão muito interessante, que é quanto ao estudo das Escrituras, nós de certa forma mencionamos um pouco sobre isso, que é exatamente o propósito de estudarmos a Palavra de Deus, é aplicar seus ensinos à nossa vida e praticá-los. Cada vez que nós estudamos a Palavra e praticamos essas lições, elas se tornam práticas em nossas vidas. E quando nós olhamos o que Paulo vai dizer nessa passagem que lemos, nós vamos olhar para esta passagem não como uma defesa. Paulo não está aqui defendendo o seu ministério, o seu apostolado, defendendo a si mesmo. Mas nós encontramos outro padrão no próprio livro de Atos, de uma palavra presencial sua aos líderes da igreja de Éfeso. E esses ensinos que ele está passando àquela igreja, e ele está recordando aquela igreja de como ele ali foi um discipulador, como o seu discipulado produziu fruto e como eles apreenderam e prosseguiram. E Paulo está ali como que colocando uma referência para que pudéssemos seguir também no nosso século 21, nesse tempo. Então a palavra de Deus, ela é poderosa para nos transformar, ela não é apenas uma informação do passado. A palavra de Deus é poder de Deus para nossas vidas. Como diz o autor de Hebreus, ela penetra profundamente, ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, ela vai no mais profundo do nosso ser. Quando a palavra de Deus toca o nosso coração, nós devemos então assimilar aquilo que o Senhor está falando conosco. Então, esse texto que nós lemos, ele não é um texto de autodefesa do apóstolo Paulo. Estava um pouco preocupado com esse texto, porque muitos têm pregado nesse texto como uma autodefesa de Paulo em relação às acusações dos pagãos, dos gregos e dos judeus. Mas quando você olha esse contexto, é um escrito mais, digamos, mais antigo da igreja,
para uma igreja jovem, uma igreja muito jovem. Como vimos na introdução, uma igreja que ainda não sofria problemas de infiltração de doutrinas erradas. Não haviam problemas de acusação. Quando você olha lá o livro de Atos, no capítulo 16, capítulo 17, que ambienta o trabalho do apóstolo Paulo e sua equipe com aquela igreja, você vai perceber que ele não saiu de livre e espontânea vontade, ele não saiu daquele campo missionário, onde ele trabalhou aproximadamente por um mês, ele não saiu porque quis sair, ele foi perseguido, e os irmãos que foram aprisionados, Jason e outros, fizeram um acordo e houve uma fiança para soltá-los, e quando eles retornam, eles embarcam Paulo para a próxima cidade de Bereia. Então Paulo não saiu de Tessalônica por livre vontade, ele saiu pressionado pelas perseguições. Então o que Paulo está fazendo aqui é muito parecido com o que nós vemos lá em Atos, e eu quero fazer rapidamente, porque esse não é uma aula em si, mas apenas nós percebermos, e você pode observar depois no seu texto, um comparativo de 1 Tessalonicenses 2, de 1 a 12, com Atos 20, 17 a 35, para estabelecermos a natureza da palavra que Paulo está dando nesse texto. Veja, quando você olha Atos 20, 17 a 35, você tem Paulo está retornando para Jerusalém. O Espírito Santo tem falado a Paulo assim: vá para Jerusalém. E Paulo vai reconhecendo que ele está sendo dirigido pelo Espírito Santo de volta a Jerusalém. Mas por onde ele passa, pessoas têm dito assim: você vai para Jerusalém, você vai sofrer lá, você vai ser preso. Tem um profeta chamado Ágabo, que ele pega o cinto de Paulo, se amarra e ele diz assim: olha, do jeito que eu estou aqui, vão fazer com o dono desse cinto lá em Jerusalém. E Paulo diz assim: eu estou pronto, ainda que seja para morrer por causa do nome de Cristo, por causa do Evangelho, eu estou pronto. E então ele segue. Quando ele chega em Mileto, ele convoca os líderes da igreja de Éfeso. E esses líderes vão ali e conversam com Paulo, e Paulo dá as orientações. A estrutura do texto em Atos é a mesma estrutura do texto, a hora visto, lido aqui em Tessalônica. Então nós temos aqui um padrão de orientação e não um padrão de autodefesa. Quando você olha lá o texto de Atos, versículo 18, começa assim: vós bem sabeis, da mesma forma aqui em Tessalônica, vós mesmos sabeis. O que Paulo está fazendo? Paulo está resgatando da memória desses irmãos como foi a sua maneira de ensinar a palavra, de educar a igreja, de mostrar o caminho, de estimular aqueles irmãos a confiar em Deus. Então Paulo, tanto aqui em Atos, de 18 a 19, aqui em Tessalonicenses, versículo 1 e 2, ele fala da sua entrada na cidade, da sua estadia na cidade. Ele fala de perseguições que ele recebeu, mas como Deus coloca ele naquela missão, naquela cidade, para glorificar o nome do Senhor. Então, em cada um desses, nós temos um correspondente. O que isso, aqueles que estão nos visitando nesta noite, eu coloco esse quadro apenas para estabelecermos o que nós vamos estudar. Não é uma autodefesa, mas uma orientação. E não uma autodefesa do apóstolo. Por quê? Porque ele fez isso em outros contextos e nós temos um comparativo igual aí. Ou seja, o texto que nós vamos estudando aqui em Tessalonicense, ele é mais do que uma citação de como Paulo trabalhou na cidade de Tessalônica, mas é um padrão de conduta. Paulo, ele estabelece como um espelho para que nós olhemos e nos encaixemos dentro desse procedimento, da maneira como ele trabalhou o Evangelho. Esse texto representa uma referência discipular do próprio Paulo para a igreja. E quando nós olhamos esse texto, nós vamos perceber que esse é um modo de trabalhar a palavra de Deus. Mais do que isso, é um modo de viver a palavra de Deus, como ele viveu,
como a igreja dos Tessalonicenses viveram e como nós, no século 21, podemos viver. Então, nós vamos começando nossa exposição olhando para o primeiro nível de informação, de orientação. Paulo, quanto à visita, Paulo vai nos dizer do versículo 2 e versículo 1 e versículo 2, a respeito de como ele chega ali. Observa o texto, você precisa acompanhar nas escrituras, que ele começa assim: irmãos, vós mesmos sabeis que não foi inútil a visita que vos fizemos. Bom, por que não foi inútil? Outras traduções, e o sentido é o mesmo, diz, não foi infrutífera. Ou seja, estar com vocês gerou frutos para o reino de Deus. E só que Paulo ele diz assim: vocês sabiam e vocês têm um conhecimento que eu fui maltratado, nós fomos maltratados e ofendidos em Filipos. E o que Paulo deixa muito claro aí é que para estar em Tessalônica, Deus renovou neles a coragem para não desistir. Você lembra que, você pode consultar em Atos 16, que Paulo e Silas estiveram presos em Filipos, presos, julgados injustamente, porque eram cidadãos romanos, mas, alta madrugada, estavam adorando a Deus. O que Paulo está dizendo é que a confiança em Deus, em algumas traduções deixam muito claro que Deus, ele proporcionou essa confiança, essa disposição corajosa para não desistir de pregar o evangelho em Tessalônica, mesmo tendo sofrido na cidade anterior. Então, o que Paulo está apresentando nesse primeiro trecho de versículos 1 e 2, fala conosco do ponto de vista que, quando nós estamos diante das dificuldades, irmãos, diante das perseguições, qual é a nossa tendência? Qual é a nossa tendência? A nossa tendência natural é desistir, é largar, deixa para lá. Você, como ser humano, tende a abandonar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. E você pode pensar assim: não, pastor, eu não. O que nós estamos avaliando é como está a nossa prática quanto àquilo que Deus tem colocado em nossas mãos como responsabilidade missional. Onde estão aqueles a quem nós temos proclamado o Evangelho? É fácil viver o Evangelho? Não é. Essa semana eu estava conversando com uma das pessoas que nós estamos orando e buscando para o reino de Deus, e ela dizendo assim: se é difícil para o evangélico, esse mundo cheio de lutas e de tentações, imagine para quem não é. Eu digo, é difícil, é verdade, mas é Deus quem nos capacita. E aí o apóstolo Paulo diz claramente: nós fomos reforçados na nossa coragem para pregar. A confiança em Deus foi renovada para continuar no Evangelho, para continuar na missão. O apóstolo Paulo e os seus, da sua equipe, estão nos ensinando, irmãos, que nós não podemos parar. Haja o que houver, não podemos parar. As lutas, as dificuldades, as tristezas e até as perseguições, nós precisamos encará-las como oportunidade de demonstrar a nossa fé em Deus e também de confiar ainda mais no Senhor. Esse tópico nós poderíamos chamar de encorajados por Deus, é o que Paulo diz, encorajados por Deus. Essa equipe, e Paulo não fala em seu nome unicamente, ele usa a maioria dos verbos aí no plural, porque ele está falando, ele é Silvano e é Timóteo. Ele usa a maioria aqui no plural exatamente por isso. Então não é o Paulo, mas é a equipe. São aqueles que creem, que estão na missão com Deus para fazer a obra do Senhor. Nós somos encorajados por Deus. Deus nos encoraja a viver o propósito dele em todos os ambientes da nossa vida. Deus nos tem chamado e nos dado força, irmãos, para prosseguir. Eu
tenho vivenciado isso e tenho visto como Deus tem renovado as forças de muitos irmãos para prosseguir, apesar das lutas e das dificuldades. Então, Paulo diz que a sua visita, ela não foi infrutífera, exatamente porque Deus os encorajou para permanecer firme na missão. Que Deus encoraje você também, em nome de Jesus. O segundo trecho de versículos, nós vamos acompanhar que Paulo vai falar da pregação, da mensagem. Paulo está mostrando uma referência discipular. Como nós vamos adequar isso ou perceber isso? Primeiro, a nossa referência discipular, nossa maneira de fazer a obra do Senhor, é porque Ele nos encoraja para isso. Agora, quanto à pregação ou à mensagem, Paulo vai dizer que essa mensagem que ele proclamou é uma mensagem de integridade. E aqui Paulo vai fazer uma certa comparação com aqueles que na época faziam seus discípulos. Ou seja, especificamente ele leva em conta o seu pensamento quanto aos filósofos epicureus da época que andavam de cidade em cidade fazendo discípulos, construindo grupos de discípulos e ensinando filosofia do ponto de vista deles. E Paulo, então, ele faz aqui menção de como essa mensagem e essa pregação, ela teve, primeiro, motivações íntegras, motivações honestas. E ele vai dizer, e você percebe, que ele diz assim, a nossa exortação, a nossa mensagem, a nossa pregação, não tem origem no pecado, nem tampouco em motivos impuros, muito menos temos qualquer intenção de vos enganar. A ideia, especialmente dessa palavra enganar, no final do versículo 3, soa como alguém que cria artimanhas para ter adeptos às suas ideias e aos seus ensinos. Uma ideia bem clara de você entender o que Paulo está dizendo, você que pescou com engodo. Quantos aqui já pescaram com engodo? Eu acho que nem sabe o que é isso, não é? Engodo é quando você não tem minhoca para botar no anzol, aí você pega uma massa de goma com um pouco de farinha e um pouco de algodão. E você molha e pisa e faz aquele engodo. E aí você pega um pouquinho, faz a bolinha, põe na ponta do anzol e lança na água. E o peixe, então, é fisgado com um engodo. A palavra em si significa o quê? Engano. É uma maneira de enganar. Então o que Paulo está dizendo é isso aí, olha, a nossa mensagem, a nossa pregação, ela não tem origem no engano, em artimanhas para alcançar membros para a igreja, para alcançar pessoas para o nosso grupo. Não teve engano. A nossa mensagem, ela é íntegra, ela é uma mensagem aprovada por Deus. O nosso evangelho, o evangelho que pregamos, é um evangelho que é aprovado por Deus, porque Deus nos aprovou, ele diz, como homens de Deus, como servos de Deus. Naturalmente que naquela época, o proselitismo, ou seja, o ganhar membros para seus grupos, eram trabalhados de forma indutora ou induzidas com questões falsas e até com impurezas, como ele cita aí. Os irmãos tem uma ideia de que naquela época a impureza sexual, ela era algo normal e era inclusive era parte do culto de muitas religiões daquela época, a impureza sexual. E Paulo está estabelecendo uma diferença. Note bem isso. Paulo está dizendo, a maneira como nós que somos de Deus, que somos de Cristo, nós não agimos da mesma forma que aqueles que não conhecem a Jesus, que não foram transformados por Jesus. Porque quando nós pregamos, a nossa mensagem é uma mensagem de Deus, é uma mensagem aprovada por Deus. E ele prossegue dizendo, então, o propósito da sua pregação.
da sua mensagem, ele diz: visto que somos homens de Deus, aprovados por ele para nos confiar seu evangelho, não pregamos para agradar pessoas, mas sim a Deus que prova o nosso coração. Aqui nós temos duas coisas importantes. A primeira é que o alvo não é agradar as pessoas. Talvez você que está conosco já tenha pensado em entregar sua vida a Jesus, em viver a vida com Cristo. Mas de repente você lembra de alguém que pode não gostar e aí você retrocede. Paulo nos ensina que a mensagem de Deus, ela não tem o propósito de agradar pessoas. Por isso que a mensagem de Deus, ela não massageia o nosso ego. A mensagem de Deus para a nossa vida não é uma mensagem coaching na expressão de que ela exalta o ser humano. A mensagem de Deus, ela exalta a Deus. Ela não se preocupa em elevar o ser humano e diminuir Deus. Pelo contrário. A mensagem de Deus coloca o ser humano no seu devido lugar e coloca Deus no seu lugar soberano de regente de todo o universo. O propósito não é agradar homens, porque os homens falham. Os homens não sabem exatamente a vontade de Deus se eles não estão em conexão com Deus. A mensagem é para agradar a Deus. A pregação é para agradar a Deus. Quando nós nos conduzimos em compartilhar os ensinos das Escrituras, nosso propósito é mostrar a Deus. Mostrar Deus na palavra, mostrar Deus em nossa vida. Quando Paulo está dizendo isso àquela igreja, ele não está aqui, de certa forma, dizendo que alguém está questionando, mas ele está estabelecendo esse padrão. Quando você ensinar as Escrituras de Deus, não ensine para agradar pessoas. Ensine a palavra de Deus como ela é. Não floreie a palavra de Deus para diminuir o impacto na vida das pessoas. Chame de pecado o que é pecado. Não relativize o ensino de Deus. Paulo então vai dizer que quando ele agrada a Deus, um outro ponto importante nessa palavra dele é que Deus conhece o coração. Irmãos, você que está conosco, esse é um ponto principal quando nós vivemos na presença de Deus, ou não. Deus conhece o nosso coração. Agora, quando Paulo diz àquela igreja, nesse momento em que, no contexto, ele está reconhecendo as virtudes e o exemplo, o procedimento exemplar daquela igreja, ele está dizendo para nós também hoje, que Deus conhece o nosso coração. Porque nós pregamos a palavra, porque nós ensinamos as pessoas, porque nós visitamos, porque nós ajudamos. Quais são as intenções do nosso coração? Quais são as motivações do nosso coração? Mais do que isso, irmãos, quando nós buscamos a Deus, por que buscamos a Deus? Por que estamos buscando a Deus? É para receber bênçãos? É para o perdão dos nossos pecados? Por que estamos buscando a Deus? Quando Paulo deixa bem claro que Deus conhece os nossos corações, deixa muito claro para mim, Carlos José, que nada que eu possa fazer, pensar ou sentir, consigo ocultar de Deus. Por isso que as motivações para aquilo que fazemos são muito importantes dentro do plano de Deus para a nossa vida e para a vida do outro. Paulo diz, o propósito é agradar a Deus. E quando ele se diz, irmãos, aprovado por Deus, eis a sua identidade. Ele é homem de Deus e ele usa o plural, nós, não é? Ele, Silvano e Timóteo, somos homens de Deus. Nós estamos vivendo a missão de Deus, portanto, nosso alvo é agradar a Deus em tudo que fazemos. E como está a nossa vida então? Estamos agradando a Deus? Mais do que isso, Paulo então avança e ele diz, a verdade é que jamais nos utilizamos
de linguagem bajuladora. E aqui nós vamos entrando no próximo tópico, que é o comportamento. Quanto ao comportamento, quanto ao procedimento. Como Paulo diz que deve ser o procedimento de uma pessoa que está querendo ganhar outra para Jesus. Como deve ser um procedimento de um cristão. Como deve ser o procedimento de qualquer pessoa que busca servir a Deus. A identidade do discípulo de Jesus é sua autoridade no compartilhamento do Evangelho. Então Paulo diz isso, nossa pregação, ela é aprovada por Deus. Nossa mensagem é aprovada por Deus, porque nós somos homens de Deus, nós servimos a Deus. Nossa intenção não é criar um grupo que nos endeusa, que nos coloca em primeiro lugar na sua vida, que dependa de nós. Mas é que os homens dependam de Deus, porque Deus conhece o coração. Então, ele passa a falar do procedimento, como é que ele procedeu com aqueles irmãos. E isso aqui também é inspirador para nós, irmãos. Primeiro ele diz da integridade das intenções. Ele diz assim, a verdade é que jamais nos utilizamos de linguagem bajuladora, como bem sabeis, nem de artimanhas gananciosas. Paulo vai dizer assim, olha, nesse processo de compartilhar a palavra, nós não enganamos as pessoas. Olha, irmão, vá lá para a nossa igreja, que lá você vai ser rico, você vai ganhar um apartamento, você vai não sei o quê. Nós não fazemos isso. Nós não dizemos, olha, você crê em Jesus hoje, olha, você amanhã, você vai acordar com um pote de ouro na cabeceira da sua cama. Só se você tiver guardado o pote de ouro em um lugar, aí você pega e bota na cabeceira da cama. Mas se não, isso não vai acontecer. Essa não é a nossa linguagem como pregadores da palavra, como pessoas que somos discípulos de Jesus. Nós não agimos com intuito gananciosos e nós não buscamos bajular pessoas para sermos aprovados. Naturalmente, irmãos, que a palavra de Deus não nos mostra ou não nos ensina a ser grosseiros, não nos ensina a sermos mal educados, mas a palavra não nos ensina também a bajularmos pessoas para estar nos nossos grupos, para estar na casa que nós consagramos ao Senhor para adoração. E Paulo está dizendo, a maneira como nós procedemos, ela é supervisionada pelo próprio Deus, quando ele diz assim, Deus é testemunha desta verdade. Ele não está dizendo assim, olha, não é o líder da minha igreja que mandou eu fazer isso. Ele diz, Deus, primeiro que vê o coração, ele diz, ele que testemunha essa verdade. Mais à frente, ele vai mencionar no versículo 10, algo semelhante. Inicia no versículo 10, ele diz, vós e Deus são testemunhas, aliás, sois testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível no meio de vós. Ou seja, Paulo está dando àquela igreja uma diretriz. A forma como nós nos portamos diante das pessoas e como nós nos portamos para ajudá-las a ter um encontro pessoal com Jesus. Não pode ser com palavras bajuladoras, não pode ser com vista à ganância, mas nós precisamos entender que Deus, Ele supervisiona tudo isso, porque Deus, antes de qualquer um de nós, Ele quer salvar as pessoas. E o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, vai dando àquela igreja um padrão. Da mesma forma, nunca dedicamos a buscar honrarias humanas, quer de vossa parte ou mesmo de outros. E Paulo vai mostrando que mesmo ele tendo o direito de ter o sustento daquela igreja, ele abdicou disso em favor daquela igreja. E ele vai mostrar que essa maneira como ele abnegou, como ele se sacrificou, não é? Como ele deixou de lado aquilo que ele poderia receber, ele diz, isso tudo foi por amor.
Abnegação e sacrifício. A abnegação, irmãos, é sem dúvida caracterizado pelo desprendimento. Ele não se apegou aos direitos que ele poderia ter em relação à igreja, mas ele disse que ele realmente, ele trabalhou, ele se sacrificou para que aquela igreja recebesse o melhor dele. E ele disse, eu gosto muito dessa expressão que ele usa, ele diz, como uma mãe que acarinha os próprios filhos. Poderíamos, outras versões deixam bem claro o cuidado que ele teve com aqueles irmãos. Era um cuidado que uma mãe tem para com seus próprios filhos. Então, o procedimento do apóstolo Paulo com aquela igreja naquela cidade foi um procedimento exemplar como um discipulador. E isso vem para nós então como uma inspiração. Assim também nós devemos trabalhar no reino de Deus para produzir os frutos que Jesus nos comanda e que Jesus nos chama a produzir. A afeição do apóstolo Paulo pelos Tessalonicenses era igual ao sentimento de uma mãe disposta a sacrificar sua vida, né, pelos filhos, assim como Cristo sacrificou sua vida também por nós. É interessante pensar nisso, irmãos. É que nós não podemos desistir daqueles que nos dão trabalho. Não podemos. Porque Jesus não desistiu de nós. Você pensa que não deu trabalho para Deus? Eu sei que eu dei muito e ainda dou trabalho para Deus, né? A gente continua dando trabalho para Deus. Mas Deus não desiste de nós. Deus continua amando a gente. E nos dando as opções para corrigir os nossos erros. E nos chamando para perto dele, para nos alegrarmos e deixarmos ele controlar a nossa vida e cumprir a sua vontade em nós. Paulo, quando diz, Deus é testemunha, ele deixa muito claro para a igreja e para nós, que a sua ação e que a ação que devemos proceder para com aqueles que estão perto ou longe de nós, deve estar sempre diante de Deus. Deus é testemunha. Ele nos supervisiona, irmãos. Se nós estamos fazendo a obra de Deus, Deus é o nosso supervisor. Ele sabe, Ele acompanha, Ele bloqueia, Ele abre porta, Ele fecha portas. Mas Ele faz isso para que nós andemos conforme a vontade dEle em tudo, para glorificar o seu nome. Por fim, temos a outra parte desse texto, quando ele fala quanto ao trato individual. Veja que o apóstolo Paulo, ele está falando sobre o impacto da imitação dos tessalonicenses que fizeram dele e que fizeram de Cristo. Então ele está falando sobre esse impacto da vida de Paulo, Silas e Timóteo naquela igreja e o impacto da vida daquela igreja para outras pessoas de todos os lugares daquela região. Então, Paulo vai dizer aí no versículo 11, 12, quanto ao trato individual. Ele diz, e sabeis ainda que tratávamos cada um de vós com a mesma deferência que um pai trata seus filhos. O que Paulo está mostrando é que ele tinha um cuidado pessoal. Ele tinha os seus RDs, ele tinha um cuidado com cada um, ele atendia cada um dentro da sua necessidade e com a mesma atenção, com o mesmo cuidado. Aqueles que ele discipulava, ele dava o mesmo cuidado, ele buscava orientar. Naturalmente, irmãos, que uma das coisas importantes que nós podemos observar dentro desse trabalho do apóstolo Paulo com a igreja, que deve nos inspirar, é que o apóstolo Paulo, ele fazia esse trabalho de casa em casa. Não era visitação, era evangelização. Ele ia ao encontro das pessoas
para semear o Evangelho e para mostrar a vontade de Deus. E ele diz aqui, como um pai. E aí ele usa 3 verbos aí no plural, dependendo da sua versão, da versão que você tem, vai dizer a mesma coisa, mas usando palavras diferentes. Ele diz, como pai, aconselhamos. A equipe aconselhava, não era só Paulo. A equipe, e aqui nos fala dessa função pastoral da igreja, uns aos outros, que tanto é mencionado pelo apóstolo Paulo. Todos nós somos responsáveis por todos nós. Todos nós temos a tarefa de nos ajudarmos a prosseguir e a não desistir do Evangelho. Cada um de nós precisa alcançar alguém, precisa ajudar alguém a se restaurar e a prosseguir. Cada um de nós somos membros dessa grande equipe de Deus, chamada Igreja Batista da Vermelha. E Paulo então diz, nós aconselhamos, nós trazemos para perto de nós, e essa palavra ela tem exatamente o significado de andar junto, não é? de andar perto, não é? A ideia do consolador, ele vai dizer consolamos, tem tradução que usa aí o consolamos, e ele diz mais, nós incentivamos. Veja, essa palavra da King James, ele vai dizer assim, nós oferecendo nosso testemunho a fim de que possais viver de modo digno de Deus. O incentivo através do testemunho, através daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Paulo diz, eu ofereço isso, eu fiz isso com vocês. E Paulo está dando essa palavra, não porque aquela igreja não fazia, mas ele está dizendo, assim eu fiz e vocês estão fazendo também. Vocês estão seguindo o meu exemplo. Viver com Cristo demanda ou exige de nós esse posicionamento de olhar para aqueles que seguem o padrão de Deus e também seguirmos o padrão de Deus, para a glória do nome dele. Paulo então também diz, nós admoestamos, nós dissemos, olha, não vai por aí, isso não está certo, vida com Cristo é diferente, isso não pertence mais à sua vida, você não pode viver Cristo e continuar desse jeito, você precisa experimentar a mudança, porque a mudança de Deus na nossa vida é que vai nos fazer experimentar aquilo que é o extraordinário de Deus para a nossa vida. Paulo está mostrando isso como um padrão, por isso referência discipular. Ele fez, nós também podemos fazer. E qual é o alvo? É viver de modo digno do Senhor. É honrar a Deus sobre todas as coisas. Você que está conosco nesta noite, que ainda não é desta igreja, que ainda não entregou sua vida a Jesus, precisa compreender uma coisa, é que como igreja, nós não podemos forçar você a tomar qualquer decisão. Mas, quando o Espírito Santo fala ao seu coração, e quando nós pregamos a palavra, e o Espírito Santo abre a sua mente, o seu coração para entender, então é esse o momento que Deus anseia que você o reconheça como Senhor da sua vida. Porque em nenhum momento a palavra de Deus nos mostra que ou Jesus, ou o apóstolo Paulo, ou aquelas equipes de missionários, também em nosso tempo, aqueles que servem a Deus de maneira fiel à palavra, ninguém buscou construir um agrupamento para si, mas para Deus. É a função do Evangelho na nossa vida, é o clamor de Deus por nós, é para que o seu nome seja honrado acima de todas as coisas. Amém? Vamos então caminhando para o nosso encerramento com o insight doutrinário de hoje. O nosso insight doutrinário de hoje tem a ver com missões, a doutrina de missões, não é? Esse termo missio Dei, que vem do latim, ele vai nos mostrar que fazer a obra de Deus é primeiramente vontade de Deus. E como nós podemos ver isso? Irmãos, não sei se vocês observaram, mas em cada parte desta que Paulo usa para instruir aquela igreja, ele coloca Deus em primeiro lugar.
Quanto à sua estadia, ele diz, nós fomos encorajados por Deus. Foi a confiança em Deus que nos permitiu chegar até vocês e pregar o Evangelho. Quanto à pregação e à mensagem, ele diz, nós somos homens de Deus, nós fomos aprovados por Deus. Deus em primeiro lugar. Quanto ao procedimento, como ele age na comunicação do Evangelho, ele diz, Deus é nossa testemunha, Deus é testemunha da verdade, nós somos supervisionados por Deus. E quando ele fala do trato pessoal de cada pessoa, ele vai dizer que o propósito é honrar a Deus, para que cada um viva de modo digno de Deus. Então, a missão, alcançar pessoas, ou mesmo você que talvez ainda não tenha Cristo como teu Senhor, o propósito primeiro de que você conheça a Deus é do próprio Deus. Não é nosso como igreja. Deus deu o primeiro passo. Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz, para que nós tivéssemos acesso a Deus e acesso à vida eterna. Deus é um Deus missionário, Ele é o maior interessado na salvação do ser humano. Ele deu o primeiro passo. E o que nós fazemos em troca? Qual é a nossa resposta para Deus? É ficar parado? É usufruir apenas das bênçãos? A nossa resposta lógica deve ser aquela que Isaías diz lá no capítulo 6 de Isaías, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. A missão é de Deus, mas Ele conta com você para glorificar o nome dEle e para que as pessoas tenham uma vida eterna junto a Ele. Amém? Aplicações práticas, irmãos. Primeira aplicação prática. Deus precisa estar no comando da nossa vida, para que a vontade dEle seja expressa àqueles que estão ao nosso redor. Deus precisa ser esse que, como Paulo reconhece em todas as etapas desse texto, precisa comandar a nossa vida, para que nós possamos expressar Deus aos outros. Há uma coisa interessante no PGM Escolhidos, não é? A pessoa que mais levou outras pessoas ao encontro desse PGM é uma pessoa que ainda não entregou a vida a Jesus, mas que entendeu o propósito, só não quis tomar a decisão ainda. Mas ele sabe que o melhor lugar para ele é servir a Cristo. É por isso que ele diz, olha, vão lá. Ele não diz, vejam o Cristo que em mim está. Ele diz, vamos lá no encontro. Lá tem gente que vive para Deus, e as pessoas têm ido e têm ouvido Cristo Jesus, e alguns têm entregue sua vida a Jesus. Quando nós vivenciamos o poder de Deus em nós, nós podemos, sem dúvida, impactar o outro ao nosso redor. Gente, não tem segredo, não é difícil, basta nós deixarmos Deus levar a nossa vida em frente. Basta nós abrirmos mãos daquilo que é o nosso direito, a abnegação de Paulo, e deixar Deus conduzir a nossa vida. E outras pessoas vão enxergar Deus em nós e vão ser impactados. Amém? Segunda aplicação prática, irmãos, diz respeito à maneira como nós vivemos o Evangelho. Devemos viver o Evangelho de forma autêntica e transparente, de forma a não agregar à nossa vivência os valores do mundo. Bajulação, interesse próprio, fazer as coisas para a glória própria. Viver o Evangelho para a glória de Deus é olhar para Jesus, para o exemplo de Jesus, que Ele deixou a sua glória para vir a este mundo, para morrer na cruz, para nos libertar. Mas, se você não acha que Jesus é muito difícil de você imitar, olhe para aqueles que imitam Jesus. E Paulo diz, imitem a Cristo como eu imito. E já está bom. Porque se nós imitarmos como Paulo imitou, e alcançarmos o êxito na proclamação do Evangelho, como ele o fez, milhares de pessoas vão ouvir de Jesus e ter a vida transformada por nosso intermédio.
Precisamos ser esses instrumentos. Apesar das nossas fragilidades, Deus quer nos usar. Deus quer usar você nesse padrão dos fiéis, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. A terceira aplicação prática, irmãos, diz respeito à nossa vida íntima, à nossa vida pessoal com Deus. Quando nós olhamos o procedimento do apóstolo Paulo e daqueles dois cooperadores que andavam com ele, Timóteo e Silvano, eles abriram mão da sua vida, de direitos, abriram mão de momentos, abriram mão de carreiras, abriram mão de profissões, abriram mão de uma vida, até de uma vida conjugal. O próprio Paulo abriu mão de uma vida conjugal para servir o propósito de Deus. Abnegar, renunciar para agradar a Deus. Cada um de nós é chamado por Ele, e Deus diz: abra mão disso, senão eu não posso usar você como eu gostaria. Afaste-se disso, corrija isso, olhe para o futuro da sua prática. Não é isso que eu quero para a sua vida. E você pode pensar aqui: Deus fala isso. Fala, irmãos, você que está conosco. A nossa vida relacional com Deus, ela demanda um preço. E se nós estamos dispostos a pagar o preço para sermos agradáveis a Deus, como Paulo diz, fazemos para agradar a Deus e não a pessoas. Se nós estamos dispostos a pagar o preço, Ele é quem nos capacita para tal. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: Deus é quem opera tanto o querer como realizar. E Deus operará isso se nós estivermos alinhados com o seu propósito. Que Deus nos abençoe e nos faça prosperar na compreensão do desejo de Deus e na realização da sua vontade. Temos uma referência, então olhemos para ela e pratiquemos e imitemos aquele que cumpre o propósito de Deus. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar nesse momento? Em nome de Jesus. Deus bendito, Pai celestial, nós te agradecemos por esse momento, Pai. Sabemos, ó Deus, que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Ela cumpre o seu propósito, meu Deus. Nós sabemos, ó Deus, e cremos que por causa da Tua palavra é que este mundo foi criado, como diz as Escrituras. Nós cremos que o Senhor é galardoador dos que te buscam. Nós cremos que o Senhor está no controle desse universo, que o Senhor tem nas mãos toda a autoridade, e que aquilo que vemos e que fazemos neste mundo está debaixo do Teu olhar. O Senhor que prova o nosso coração, o Senhor que conhece as intenções da nossa alma, as intenções do nosso coração, da nossa mente. O Senhor sabe as motivações que temos para fazer o que fazemos. Nesta hora, Deus, diante dessa palavra que lemos e refletimos, nós só temos a colocar a nossa mente, o nosso coração diante do Senhor, a nossa alma também, e pedir perdão, Deus, por aquilo que estamos fora desse padrão. Talvez nós precisemos abrir mão de algumas coisas da nossa vida para cumprirmos o propósito do Senhor. Com certeza precisamos ajustar a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar o mundo, de pensar a vida, a nossa maneira de nos importarmos com as pessoas. Em nome de Jesus, ó Deus, pedimos que o Senhor fale conosco e transforme nosso coração. Nos ajuda a caminhar, como a palavra diz, que precisamos caminhar com o Senhor. Encorajados pelo Senhor, supervisionados pelo Senhor, para a glória do Senhor. Seja toda a nossa vida, meu Deus. Em nome de Jesus, faz a obra em nós. Continua operando em nós. Continua abrindo nossos olhos para vermos o mover do Senhor. E nos usa, meu Deus, limpa-nos e usa-nos para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, Pai, eu
enquanto a igreja continua orando, eu quero encerrar fazendo um convite para você antes da bênção final. Você que está conosco, que ainda não entregou a vida a Jesus, que gostaria de fazê-lo nesta noite. Às vezes a gente olha para uma palavra dessa e a gente diz assim, olha, não falou muito comigo, mas teve uma frase que o Espírito Santo trouxe à sua mente, ao seu coração. Uma frase, uma verdade que Deus falou ao seu coração. E é sobre essa frase, essa verdade, que você tem a responsabilidade de dar respostas para Ele nesta noite. Se você está conosco, quer entregar sua vida a Jesus nesta noite, você pode fazer isso levantando uma de suas mãos, crendo no seu coração. E Deus vai ajudar você a seguir esse padrão discipular, essa referência de agradar a Deus em tudo. Você quer entregar sua vida a Jesus nesta noite? Levante uma de suas mãos, corajosamente, crendo no seu coração, sem pensar nas coisas que você tem que vencer, porque o Espírito Santo é quem vai fazer essa obra na sua vida. Talvez você esteja conosco, afastado do caminho do Senhor e quer fazer uma reconciliação nesta noite, quer renovar sua aliança com Ele. Senhor, me ajuda, eu estou fora desse padrão, mas eu quero estar nesse padrão. Eu quero reconciliação com o Senhor nesta noite. Alguém quer fazer um ato de reconciliação? Entendendo que Deus é que conhece o teu coração. É Deus que conhece o teu coração, como diz o apóstolo. E você precisa dar resposta para Ele. Você que está na igreja, firme, que está aí vivendo a obra do Senhor, será que nós estamos dentro desse padrão? Quando você lê novamente esse texto, se identifique nele. Porque se eu que estou lendo, estudando, tenho anotado que preciso corrigir, todos nós precisamos fazer isso, para que juntos possamos levar o Evangelho e ver igrejas tessalonicenses surgindo, crentes tessalonicenses exemplares surgindo, porque viram em nós a correspondência em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem levantado nesta igreja pessoas para te servir com alegria e com fidelidade. Que o Senhor continue, Pai, abençoando. Obrigado por aqueles que estão conosco, nos visitando nesta noite. Obrigado porque o Senhor tem falado ao coração de todos nós. Que o Senhor não deixe que essa palavra seja tirada pelo Satanás. Que o Senhor não deixe que as opressões, as dificuldades da semana apague o ensinamento que o Senhor trouxe particularmente a cada coração. Não deixe que as riquezas, o desejo pelo brilho deste mundo venha a sufocar essa palavra. Pelo contrário, que ela produza em cada coração a 30 por 1, a 60 por 1 e a 100 por 1. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos, hoje e sempre, em nome de Jesus.